Há carros que conquistam o respeito das ruas e outros que conquistam o ódio da polícia. Alguns por serem inseguros, outros por serem a ferramenta favorita de criminosos, e até mesmo há modelos tão rápidos que simplesmente não podiam ser pegos. Neste vídeo, vamos descobrir quais são os carros mais odiados pelas forças da lei, por que alguns foram proibidos e como uma simples decisão de compra pôde se transformar em um pesadelo para governos, policiais e milhares de famílias. Do México ao Reino Unido, passando por perseguições de alto risco nos Estados Unidos, prepare-se para conhecer os carros que desafiaram a autoridade e, às vezes, a venceram. Imagine que você compra um carro novo para levar seus filhos à escola. Você o escolhe porque é barato, econômico e fácil de encontrar. Mas o que não te contam é que, em um acidente, esse carro pode se tornar uma armadilha mortal. E isso não é exagero. Esse veículo esteve relacionado a mais de 4.000 mortes só no México. Durante décadas, o Nissan Tsuru foi o favorito de milhares de motoristas na América Latina. Taxistas, famílias, estudantes, todos confiavam nele. Qual o motivo? Era econômico, fácil de manter e não quebrava com facilidade. Mas esse preço baixo tinha um custo oculto. Não oferecia nem o básico em segurança. Nos testes de colisão, o resultado foi claro e assustador. 0 estrelas. Nem sequer uma. O problema não era só do fabricante. As autoridades permitiram isso. Os compradores ignoraram. E durante anos, o carro mais inseguro do México foi vendido. Estima-se que entre 2007 e 2012, o Tsuru esteve envolvido em mais de 4.100 mortes em acidentes. Isso equivale a quase 2 mortes por dia, por 5 anos. Por que durou tanto? Porque era lucrativo? Porque muitas pessoas acreditavam que isso não aconteceria com elas. Porque em muitos países da América Latina, o preço pesa mais do que a segurança. E porque a Nissan durante anos priorizou as vendas em vez da vida humana. Mesmo quando outros países já exigiam elementos mínimos de proteção, o Tsuru continuava sendo fabricado com os mesmos padrões dos anos 90. Só quando se tornou impossível ignorar a pressão pública é que algo mudou. A Nissan anunciou o fim de sua produção. Mas isso não significa que ele tenha desaparecido. Milhares de Tsurus continuam circulando hoje, muitos ainda como táxis, transportando vidas a cada quilômetro, como se o passado não tivesse deixado lições. E toda vez que um aparece, a polícia e os especialistas em segurança automotiva o observam com preocupação. Nos Estados Unidos, há um carro que pode ser tanto um salva-vidas quanto um pesadelo para a polícia. Um veículo que patrulha as ruas, mas também foge delas em alta velocidade. O Dodge Charger não é um sedã qualquer. Com seu design musculoso, motor potente e ronco intimidador, tornou-se um símbolo de poder e rebeldia. É o tipo de carro que você vê em filmes de ação, em corridas de rua e sim, também em muitas viaturas policiais. Há anos, departamentos de polícia em todos os Estados Unidos adotaram uma versão especial deste veículo, o Dodge Charger Pursuit, equipado com um motor V8, uma verdadeira fera projetada para capturar qualquer um. Mas aqui começa o problema. O modelo civil do Dodge Charger é praticamente tão poderoso quanto, e é aí que começa o conflito. Muitos criminosos o escolhem justamente por isso. Nas ruas de cidades como Chicago, Detroit ou Miami, esse carro se tornou sinônimo de roubos, perseguições e corridas ilegais. Há centenas de casos documentados em que um Dodge Charger conseguiu escapar de outro Dodge Charger. O paradoxo é que os agentes da lei usam um veículo que, ao mesmo tempo, associam ao caos. Em algumas cidades, os oficiais relatam que mais de 30% das perseguições de alto risco envolvem esse modelo. E não é coincidência. Aqui surge uma pergunta incômoda. Um carro tão rápido deveria estar ao alcance de qualquer um? A polícia precisa dele para proteger, mas também o teme quando acaba sendo parte do problema. Ao contrário do Tsuru, que era odiado pelo pouco que oferecia, o Charger é odiado pelo muito que ele oferece nas mãos erradas. Era 1990 no Reino Unido. Um grupo de ladrões foge a toda velocidade após um assalto. A polícia ativa patrulhas, helicópteros e bloqueios de estradas, mas há um problema: não conseguem alcançá-los. O mais humilhante não foi o crime, mas os criminosos dirigindo um sedã familiar, não um carro de corrida. Esse foi o dia em que as autoridades conheceram o Vauxhall Lotus Carlton. À primeira vista, o Lotus Carlton não parecia uma ameaça. Seu design era sóbrio, quase discreto, mas sob o capô se escondia uma fera. Este sedã, desenvolvido entre a Vauxhall, Opel e Lotus, tinha um motor 3.6 litros com biturbo, capaz de gerar 377 cavalos de potência. Alcançava 285 km por hora e podia ir de 0 a 100 em 5 segundos. Para um carro de luxo, isso era impressionante. Para um carro familiar, isso era uma loucura. E para a polícia, isso era um verdadeiro pesadelo. O Carlton era rápido demais, estável demais e bom demais para ser legal. A polícia literalmente não tinha com o que pará-lo. A indignação foi tão grande que o assunto chegou ao parlamento britânico. Como era possível que um civil pudesse comprar um carro que nem a polícia conseguia alcançar? A resposta da Lotus foi simples. Fabricamos porque podemos, e quem compra, que saiba o que tem nas mãos. O Lotus Carlton esteve em produção apenas entre 1990 e 1992.
Foram fabricadas menos de 1000 unidades, o que o tornou um modelo exclusivo e polêmico. Desde então, muitos países endureceram seus critérios de homologação, principalmente quando se tratava de sedãs de luxo com potência descomunal. Hoje é um carro cultuado, mas também é a lembrança de uma época em que um simples carro podia humilhar todo um sistema de segurança. 3 carros, 3 regiões do mundo, 3 motivos diferentes. Um era perigoso demais, outro, rápido demais. E o terceiro, tão ambivalente que servia tanto para perseguir quanto para fugir. Mas e se todos compartilhassem um padrão oculto? Hoje vamos ligar os pontos para entender por que esses carros foram perseguidos, proibidos e até temidos pela autoridade. 1. Poder nas mãos erradas. O primeiro ponto em comum é este. O problema não é apenas o veículo, mas quem o utiliza e como o utiliza. O Nissan Tsuru foi criado para ser barato e funcional, mas acabou nas mãos de taxistas mal pagos, governos permissivos e uma sociedade que não exigia segurança mínima. O Dodge Charger, por sua vez, foi adotado tanto pela polícia quanto por criminosos, tornando-se um símbolo de poder em extremos opostos da lei. E o Lotus Carlton, projetado como uma obra de engenharia, acabou sendo a ferramenta perfeita para escapar da justiça. Em outras palavras, nenhum desses carros nasceu ruim, mas todos acabaram sendo mal utilizados. 2. Falta um modelo de limites. O segundo ponto, quando não há regulamentação clara, os excessos aparecem. No México, ninguém obrigava a Nissan a colocar airbags no Tsuru, eles não colocaram. Nos Estados Unidos não há limite um civil adquira um carro com mais de 700 cavalos, como os Charger Hellcat. E no Reino Unido, o Lotus Carlton quebrou todos os paradigmas sem violar uma única norma de homologação. A lei chegou tarde e quando chegou, já havia vítimas, acidentes, perseguições e caos. 3. Acessibilidade sem responsabilidade. Um terceiro fator comum é que esses carros, embora muito diferentes entre si, eram acessíveis ao público em geral. O Tsuru pelo seu baixo preço. O Charger marketing agressivo e glorificação cultural. O Carlton status aspiracional anos 90. 4. Simbolismo e cultura. Por fim, cada um desses carros encarnou um símbolo social, para o bem ou para o mal. O Tsuru simbolizava o trabalhador comum, mas também a indiferença das marcas em relação à vida humana. O Charger se tornou o ícone da perseguição americana. Luzes, sirenes ou burnout no meio da rua. E o Carlton foi a versão britânica do Bad Boy. Elegante, rápido, impossível de ser pego. Um carro não tem consciência. Ele não sabe se está levando um criminoso ou um pai de família. Não distingue se está a caminho de uma fuga ou de buscar as crianças na escola. E no entanto, alguns carros acabam proibidos, perseguidos ou até mesmo odiados não pelo que são, mas pelo que representam. Então, até que ponto se pode culpar o veículo? Quando um modelo específico é associado a mortes, roubos ou caos nas ruas, a pressão pública exige respostas, e a solução mais fácil geralmente é proibi-lo. Mas essa decisão é perigosa, porque muda o foco do problema. Aqui não falamos apenas de motores, falamos de histórias, de decisões e do que está por trás do volante. Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que um carro deveria ser proibido por causa de como os outros o utilizam? Proibir o Tsuru não resolve a falta de educação no trânsito, a corrupção na emissão de carteiras ou a indiferença das marcas à segurança. Restringir o Dodge Charger não impede que outro muscle car o substitua nas mãos de um criminoso. E fazer o Lotus Carlton desaparecer não garante que a engenharia automotiva do futuro não volte a sair do controle. E quanto à indústria automotiva, também é justo olhar para as montadoras. A Nissan vendeu o Tsuru por décadas sabendo que ele não atendia aos padrões modernos. A Dodge promove a potência de seus motores com campanhas que flertam com o ilegal. E marcas como a Lotus demonstraram que podem construir carros tão potentes que nem mesmo a polícia sabia como enfrentá-los. Então, a culpa é só do motorista ou também dos fabricantes que às vezes vendem adrenalina embrulhada em carroceria? Porque no fim das contas, nenhum carro nasce para causar dano. O que define sua história não são os cavalos de potência, mas sim as decisões humanas. E talvez o que mais assuste a polícia não seja o veículo em si, mas sim o que alguns de nós somos capazes de fazer quando sentamos atrás do volante.